Olá pessoal, tudo bem? A gente vai hoje discutir sobre como as iniquidades raciais elas impactam dentro da odontologia. A gente separou um conteúdo bem bacana para vocês, para realmente ambientar todo mundo e vocês começarem a ter acesso e consciência de que as iniquidades raciais realmente elas interferem no nosso dia a dia da odontologia. Essa nossa apresentação a gente separou ela em 4 partes. A primeira parte ela vai ser destinada para fazer a introdução sobre o tema, e a segunda parte ela vai ser, a gente vai tratar sobre os dados que envolvem tanto o campo econômico quanto os dados realmente de forma objetiva da saúde bucal. A terceira parte ela vai ser destinada para tratar de peculiaridades, de singularidades da saúde oral da população negra, e a quarta etapa ela vai ser destinada para o Rafael discutir com vocês estratégias e formas para a gente minimizar essas iniquidades raciais que assombram a nossa odontologia. A primeira e a segunda parte vai ser ministrada por mim, terceira e quarta parte pelo Rafael Lima. Logo mais ele vai se apresentar aí para vocês. Está aqui o nosso grande tema, como a odontologia está interrelacionada com as iniquidades raciais. Se esse tema chamou a atenção de vocês no momento de fazer a inscrição, isso já é algo positivo. Isso nos mostra que vocês estão com algum sentimento dentro do coração, que está ocorrendo algum tipo de problema relacionado a esse campo dentro da odontologia. Isso é algo positivo. Em relação a quem sou eu, meu nome é Luiz Carlos Nogueira de Arruda, sou cirurgião dentista, possuo pós-graduação em implantodontia, periodontia e prótese dentária. Sou também servidor público, atuo dentro da estratégia de saúde da família pelo município de Araucária, Paraná, região metropolitana aí de Curitiba. Não sei se tem alguém de Curitiba aí. Ninguém? Eita! Galera, esqueceu de fazer inscrição, hein? Primeiramente, gostaria de agradecer a Colgate por estar nos convidando para participar de mais um CIOSP. A Colgate é uma empresa que veste a camisa das causas e, notavelmente, possui uma responsabilidade social. E isso a gente tem que reconhecer e parabenizar. Acredito firmemente, na verdade, não tenho dúvidas, que para a gente construir um mundo mais justo é necessária essa união tanto da sociedade quanto das instituições públicas e privadas. Caso contrário, essa nossa luta ela vai ser limitada e reduzida. Vamos lá. Rafael, você gostaria de se apresentar aí para o público? Eu sou Rafael Lima, sou cirurgião dentista, faço parte da direção da UNOP, sou do Rio de Janeiro e estou junto com o Luiz na UNOP desde o início, trabalhando pela causa e diariamente lidando com novos membros, novas pessoas e pacientes que procuram a UNOP para poder ter indicação de atendimento e etc. Eu até esqueci de passar essa informação aqui para vocês. Eu sou fundador da União Nacional de Odontologia Preta, que é um grupo que reúne estudantes e dentistas negros e negras no Brasil. Essa organização ela visa acolher e gerar oportunidades tanto profissionais quanto educacionais para esses estudantes e dentistas que são cadastrados dentro da nossa organização. No final da apresentação de hoje, a gente vai disponibilizar para vocês um QR Code, onde vocês terão acesso a mais informações a respeito da UNOP e até mesmo de como vocês podem participar dessa organização que vem crescendo bastante no Brasil. A gente já tem até participantes fora do Brasil, América do Sul, etc. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é ter saúde bucal. O que significa esse termo? Até para a gente conseguir discorrer sobre o restante do conteúdo. Alguém aqui se colocaria à disposição em responder o que é ter saúde bucal? Não precisa ter vergonha, não. Alguém se colocaria à disposição? Ninguém? Ninguém vai ter essa coragem? Meu Deus. A saúde bucal ela é ampla. E para a gente chegar a ter saúde bucal, basicamente vai compreender 4 aspectos importantes que a gente tem que ter. O primeiro deles é ter acesso à escova, pasta e fio dental. Sem isso a gente não consegue ter saúde bucal. Segundo fator super importante, olha lá, ausência de dor e de doença ativa. Terceiro fator, também
importantíssimo para a gente almejar e ter a saúde bucal, ter os dentes funcionais para que a gente consiga mastigar e absorver os nutrientes provenientes aí da alimentação. Quarto fator, conseguir sorrir e se sentir bem com o sorriso. Alguém que não está satisfeito com o sorriso vai estar muito mais propenso a desenvolver problemas dentro do campo psicológico. Depressão, ansiedade e por aí vai. Ou seja, ter saúde bucal é algo essencial para o ser humano. É algo que a gente tem que ter. E saúde bucal é o quê? É igual qualidade de vida. Tendo em vista que a saúde bucal ela acaba abrangendo esses aspectos sociais, ambientais e psíquicos, ela acaba sendo necessária para o ser humano. Portanto, a saúde bucal ela tem que ser um direito de todos. Todo mundo tem que ter acesso à saúde bucal. Isso tem que ser um direito universal, que, no entanto, está até previsto dentro da legislação, lei orgânica da saúde, por aí vai. Mas quando a gente analisa o panorama brasileiro, a gente consegue entender que ter saúde bucal aqui não é para todos. Porque, por vezes, acaba sendo um privilégio ter saúde bucal e sentar na cadeira odontológica de um dentista. Isso acaba sendo um privilégio para poucos. Nem todo mundo tem esse acesso ao cirurgião dentista. Por que as pesquisas estão mostrando que nós temos tantos desdentados no Brasil, que em grande maioria são pobres e, sobretudo, pretos? É o que as pesquisas estão apontando para a gente. No entanto, que eu separei algumas pesquisas para poder apresentar aqui para vocês. Esse artigo aqui, publicado pela professora Sandra, no ano de 2012, trouxe uma reflexão muito importante. Ela mostrou e detalhou que a perda dentária e a dor dentária, elas estão associadas a 3 fatores. O primeiro deles é renda. O segundo deles, escolaridade. E o terceiro, grupo étnico. Ou seja, o grupo étnico é um fator que interfere nos dados de saúde bucal. Vocês vão entender o porquê. Ou seja, como acaba, de certa forma, mostrando que tanta renda, escolaridade e etnia estão atreladas à dor e à perda dentária, se subentende que esses problemas eles podem expressar realidades socio-raciais. Eu posso identificar os problemas a partir disso. Se eu consigo identificar os problemas a partir disso, eu consigo também subentender que os problemas bucais, eles podem sim expressar o nível de desigualdade que está um país. Eles têm essa possibilidade. Por que os países desenvolvidos em si apresentam, em grande maioria, uma população com baixo índice de problemas bucais? Por conta de 2 motivos em específico. Eles conseguiram proporcionar a grande parte das suas populações condições justas e iguais para se desenvolverem, tanto economicamente quanto socialmente. O que fez com que essa população tivesse maior condição de ter acesso ao cirurgião dentista, de pagar por um tratamento odontológico. E isso repercute nos dados que envolvem a saúde bucal dessas populações. Antes da gente discutir sobre os dados de saúde bucal de forma bem objetiva, a gente precisa entender como é que está a condição econômica da população negra brasileira. Porque vai determinar se essa população tem condição de comprar uma pasta dental, um fio, uma escova, que é um critério determinante para a gente ter saúde bucal. Vai determinar se essa população tem condição de pagar por um tratamento odontológico particular. Também vai determinar se essa população vai conseguir adquirir um convênio odontológico. Afeta de forma direta. Então, a gente precisa desses dados. O IBGE nos trouxe à luz dados muito importantes para a gente refletir acerca disso. O primeiro dado trata da linha da pobreza e da extrema pobreza. Quem determina que uma população está dentro da linha da pobreza ou da extrema pobreza? O Banco Mundial. O Banco Mundial ele classifica que pessoas dentro da linha da pobreza ganham R$ 5,50 por dia ou R$ 486 por mês. Quem aqui conseguiria sobreviver com R$ 486 por mês? Eu não conseguiria, dificilmente. Ainda mais
ganhando R$ 5,50 por dia. Conseguiria, Rafa? Dificilmente. Quando a gente avalia esse dado, olha lá, 18,6% é representado pela população branca, enquanto 34,5% é representada pela população preta, ou seja, o dobro. E agora, quando a gente avalia a linha da extrema pobreza, o que seria essa linha da extrema pobreza? São os mais pobres do que os mais pobres. Olha só, mais pobres do que os mais pobres. E as pessoas que estão na linha da extrema pobreza ganham exatamente R$ 1,90 por dia, ou R$ 168 por mês. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já gastamos R$ 168 no almoço. Tenho certeza disso. No entanto, tem pessoas que utilizam esses mesmos R$ 168 para sobreviver no dia a dia. Preocupante. E agora, quando a gente avalia a linha dos desempregados, entre os 100% dos desempregados no Brasil, 65,1% são negros. Olha lá, pesquisa publicada pelo PNAD, que se chama Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que foi publicada no ano de 2022. Eles utilizaram como referência o segundo trimestre. Outro dado interessante, os negros representam 75% dos mais pobres. 75%, mais da metade. Enquanto a população branca em si representa 70% entre os mais ricos. Mas a gente precisa entender quais motivos levaram a população negra a estar nessas piores condições econômicas. Por que a população negra está nesses piores estratos sociais? A gente precisa investigar a etiologia disso. E isso se baseia, e a gente consegue apontar, por dois motivos em específico. O primeiro deles, regime escravatório, que, sobretudo, cruel, desumano, repugnante, indefensável, não tem mais o que declarar. E o segundo motivo, ele gira em torno desse primeiro. Ele se trata, e ele está relacionado ao período pós-escravatura. Lembrando que foram 388 anos de regime escravatório, onde se foi renegada a humanidade e a liberdade para a população negra, privaram eles de diversas coisas em si. E que, por conta de pressões internacionais de países que não viam com bons olhos outros países que utilizavam de mão de obra escrava, eles libertaram essa população. E essa população ela foi jogada dentro de uma sociedade sem condições mínimas de se reconstruir. Não podiam comprar um pedacinho de chão para morar, não podiam estudar, não podiam trabalhar de forma digna e receber por isso. E isso, gente, fabricou milhares de pobres de pele preta, que foram amarrotados dentro das favelas aí. E que há milhares aqui no Brasil. E que são regiões onde o acesso à saúde é muito mais dificultoso, é muito mais difícil. A gente encontra todas as dificuldades dentro das periferias aí pelo Brasil. Lembrando que nessa mesma época do pós-escravatura, tanto a coroa portuguesa quanto os poderosos aqui da época concediam vantagens para imigrantes europeus virem para o Brasil, se instalarem aqui, se desenvolverem economicamente, socialmente. É um baita paralelo e dilema que a gente lida. Antes da gente agora falar sobre esses dados aí de saúde bucal que eu separei para vocês, a gente precisa fazer uma reflexão aqui. Quantos dentistas negros e negras vocês conhecem? Quem conhece um dentista negro e negra aqui, ergue a mão. Menos de 30% da plateia. Quem conhece 2 dentistas negros e negras aqui, ergue a mão. Ó, já caiu para 10%. Quem conhece 3 dentistas negros e negras aqui, ergue a mão. Ih, já finalou o negócio aí já. Quem conhece um dentista de etnia oriental, ergue a mão. Japonês, por aí vai. Opa, asiático. Opa, ergueram mais as mãos aí. Ou seja, a comunidade de etnia oriental está mais representada dentro da odontologia do que a gente, que nós, negros. Quantos indígenas, cirurgiões dentistas indígenas vocês conhecem? 1? 2? 3? Não.
4? Pouquíssimo. E agora, quantos colegas brancos e brancas que nós conhecemos? Milhares. Não dá nem para contar nos dedos. Ou seja, quando eu perguntei para vocês quantos dentistas negros e negras vocês conhecem, daria para contar na palma das mãos. Mesmo o Brasil sendo o país do mundo que mais se tem cirurgião dentista, se vocês forem acessar o site do CFO, vocês vão identificar lá que o Brasil tem 402 mil dentistas. É gente pra caramba. 1 a cada 4 dentistas do mundo são brasileiros. Porém, conhecemos pouquíssimos cirurgiões dentistas negros e negras. Isso é preocupante. Isso faz a gente repensar sobre algumas coisas. O professor Carvalho, com outros pesquisadores, em parceria com o Núcleo de Saúde Coletiva da UFMG, publicou uma nota técnica. Essa nota técnica ela avaliou a proporcionalidade étnica e os ganhos profissionais dos cirurgiões dentistas. Ela avaliou de acordo com as horas trabalhadas. Essa nota técnica ela foi baseada a partir de dados que estavam publicados dentro do IBGE e dentro do Ministério do Trabalho, entre os anos de 2010 e 2022. E trouxe algumas reflexões bem interessantes. A primeira delas é que em 2010, 81,1% da classe odontológica se autodeclarava como branco ou branca. Lembrando que nós somos o país do mundo que mais tem dentista, hein? E apenas 1,5% dos cirurgiões dentistas se autodeclaravam como negros. Já lá no ano de 2022, tínhamos 74,2% da classe odontológica se autodeclarando como branco e apenas 1,7% desses profissionais se autodeclaravam como negros e negras. Ou seja, um pequeno aumento percentual, 0,2%. Quando se avaliou a remuneração média por hora trabalhada do cirurgião dentista, chegou-se a seguintes resultados. Dentro desse mesmo artigo, dessa nota técnica, você vai encontrar diferentes profissões aí dentro do campo da saúde. Uma nota muito interessante se ver ela, né? De ler. Homem branco, cirurgião dentista, ganhava exatamente R$ 58,02 por hora trabalhada. Mulher branca ganhava 52,44 centavos por hora trabalhada. O homem negro, 44,11 centavos por hora trabalhada. E olha lá quem está em último lugar, a mulher negra. A mulher negra, 41,45 centavos por hora trabalhada. Outros dados interessantes referentes à saúde bucal, eles foram divulgados pela plataforma Cedra. A Cedra é um centro de estudos de base de dados e de desigualdade. A Cedra ela avaliou dados que envolveram a saúde da população negra entre os anos de 2013 e de 2019, a partir de dados que estavam disponíveis dentro do próprio IBGE e do Fundo da Pesquisa Nacional de Saúde. E se chegou àqueles resultados ali, ó. 29% da população negra nunca foi ao dentista, ou seja, nunca sentiram o cheirinho do triclesol formalina, nunca sentaram na cadeira do dentista. Ou não se consulta com esse profissional há mais de 3 anos. Outro dado interessante aqui, ó. 34% da população adulta negra avalia negativamente a sua saúde bucal. Não está satisfeito com o seu sorriso, não, com seus dentes. Identifica que tem algum tipo de problema ali. E que 21,7% da população negra em 2019 possuía convênio médico odontológico. Em contrapartida, 40% da população branca possuía convênio médico e odontológico. Aí mostra o quanto que existe de abismo ao acesso à saúde bucal no Brasil. A professora Sandra, novamente aqui, hein? Baita artigo que ela publicou, avaliou os dados que envolveram a saúde bucal da população negra, de forma geral, a partir de uma análise que ela fez do SB Brasil de 2003 e 2010, que é o maior levantamento epidemiológico
de saúde oral da população brasileira. No entanto, que ele tem uma relevância muito importante dentro do campo do desenvolvimento de políticas públicas. O SB Brasil de 2003, ele embasou o programa Brasil Sorridente, que instaurou equipes de saúde bucal no Brasil todo. Ou seja, ele impacta muito grande dentro da odontologia. Ele nos oferece dados muito interessantes da gente refletir. E ela conseguiu concluir que grande parte dos agravos bucais, sendo eles cárie dentária, doença periodontal, edentualismo e necessidade de prótese dentária, atingem em grande maioria a população negra brasileira. Ela chegou a essa conclusão. E avaliando os dados de forma bem fria, a gente chega a essa conclusão. A gente analisa isso. A gente não pode estereotipar os problemas bucais. A gente não pode cometer esse erro. O que a gente precisa, gente? Ampliar o acesso ao serviço de saúde no Brasil, criar e desenvolver mais políticas dentro do campo da saúde, odontologia, para que não seja um privilégio de poucos sentar na cadeira de um dentista. Isso aí tem que ser universal, conforme eu falei lá no início para vocês. Agora quem vai dar continuidade aí nessa aula vai ser o Rafael Lima. Vamos lá, dar continuidade. Agora vamos entrar no terceiro bloco, onde eu vou falar sobre as características e os padrões da população negra, características bucais. O primeiro é um assunto que esteve em alta agora e tem a ver com a pigmentação melânica em gengiva e o peeling gengival. É uma característica comum de pessoas pretas, de pessoas com melanina, e que não deve ser tratada como uma forma de algo patológico, de algo que seja uma doença, ou de algo que esteja fora dos padrões de beleza, porque são pigmentações oriundas da pessoa. A pessoa nasceu com isso. Então, é interessante que quando a gente receba esse tipo de paciente com pigmentação melânica no nosso consultório, a gente precisa conscientizar esse paciente de que aquilo não está errado. Porque ele vai procurar você, cirurgião dentista, para fazer o determinado procedimento. E antes de meter a mão e fazer o procedimento, sem pensar, pensando apenas no lucro, conversa com o paciente, tenta entender o porquê que ele quer fazer isso. E mostre para ele que aquilo não é uma coisa errada, que é normal, que é algo dele, e que tem a ver com a pigmentação de melanina e não de doença. E que não está fora da estética. Conversa, olha, o seu sorriso é dessa maneira, não tem nada de errado aqui. É assim mesmo. Procure fotos. Hoje a gente tem a internet, a gente pode lançar mão de pesquisa. Mostre para o seu paciente que não tem nada de errado com ele. A segunda é a biprotrusão e o perfil convexo. A ortodontia hoje, né, trata todos os pacientes brasileiros negros com perfil biprotruso e convexo como algo errado. E aí, na maioria dos casos, a extração de 2 premolares superiores e 2 inferiores e a retração de toda a bateria labial superior e inferior é vista como a primeira opção para poder fazer de tratamento para aquele paciente. E não deve ser por aí, né? Às vezes o paciente tem uma boa oclusão, ele só é biprotruso. E aí extrai e joga para mudar aquele perfil dele. Tá errado? Com certeza, né? Tem necessidade de mudar aquilo? Conversa com o paciente, mais uma vez a conversa com o paciente e a conscientização do paciente, olha, não tem nada de errado aqui. Isso é um perfil comum de pessoas negras. Existe uma biprotrusão, uma convexidade de rosto normal. É um traço étnico. Tem certeza que você quer fazer isso? Olha, você tem um lábio maior, você vai perder a sustentação do seu lábio. Tem certeza que você quer fazer isso? Precisa conscientizar. Não apenas chegar, executar e esquecer das consequências que aquilo vai te trazer. Porque aquele paciente ele pode se arrepender disso, do que ele fez. E aí, o mínimo que o profissional pode fazer é conscientizar
e deixar a critério do paciente depois de mostrar prós e contras. O terceiro é o diastema entre incisivos superiores e linha mediana. Aqui o peeling, falei. Aqui tem algumas fotos de perfis de povos negros que deram origem à comunidade brasileira. Benguela, Angola, Cambinda, Quiloa, Congo, Monjolo, Rebola, Mina. Cada um com seu perfil, mas todos esses perfis são convexos e biprotrusos. Então, tente mostrar, ter e estudar a ortodontia atualmente, ainda num país tão plural, você precisa não entender do perfil apenas do europeu e do norte-americano, que é o que Edgewise e Ricketts trata. É necessário estudar outros povos, outros perfis. Com qual perfil você está se baseando no seu estudo? Apenas o europeu? E exclui o restante do mundo? Entendeu? É importante pensar nisso. E os diastemas é um assunto também muito polêmico. O paciente chega com diastema no consultório e aí, qual é a proposta de tratamento para esse paciente? Ortodontia, franectomia, fechar esse espaço. E outro traço também, negroide. Você precisa também, olha, isso é uma coisa comum. Você tem certeza que você quer remover isso? Isso é um traço de sua identidade. Até hoje, a sua identidade, as pessoas lembram de você por conta desse diastema. Você tem certeza de que você quer fazer isso? Deixa a critério do paciente, conscientizando o paciente de que aquilo ali não é uma coisa errada, e sim é um traço que ele tem. Outro assunto também dentro dessas características é um assunto muito falado pelo Guilherme Blum, que é um cirurgião dentista do Rio de Janeiro, que levanta a bandeira da bucalidade negra e fala incansavelmente sobre isso. É um assunto importante. Colgate chama o Guilherme para falar sobre esse assunto, que é um assunto importantíssimo, que é ter a boca como uma característica única, justamente por conta de todas essas características que eu falei antes. Todas essas características vai envolver uma construção social, histórica, simbólica e política da boca, justamente por trazer uma identidade. O aparelho bucal, pela posição do dente, por a posição da maxila, da mandíbula, ela vai te trazer uma identidade. Se eu pegar uma silhueta de algum personagem e colocar aqui que tenha alguma diferença bucal, você vai saber identificar ele justamente por causa disso. É a identidade. E as diferentes formas de se expressar com a boca. A forma com que aquela pessoa fala, a forma como que aquela pessoa se expressa. Será que se você não fizer um tratamento ortodôntico muito invasivo nessa pessoa, a pessoa não vai perder essa característica dela de se expressar? Isso tudo precisa ser levado em consideração. E o respeito às diferenças culturais. Não é porque nós estamos no Brasil que a gente tem que tratar todos os pacientes que chegam no nosso consultório da mesma forma. A gente pode receber um paciente de qualquer lugar do mundo com alguma diferença em seus dentes. Ele gosta daquilo, aquilo é tratado com normalidade no país dele, e quem somos nós para dizer que aquilo está errado? A menos que esteja causando alguma doença. Mas se não estiver causando nenhuma doença, não está errado. A gente conversar, conscientizar, não. No meu país, a gente tem os dentes tortos e a gente não acha um problema. Às vezes o paciente chegou lá apenas para fazer uma profilaxia, ou então ver se ele tem alguma cárie, e a pessoa já quer empurrar um tratamento ortodôntico, ou então um tratamento estético para mudar a característica da boca daquele paciente. E não é por aí. Entrando no quarto bloco e último, a gente vai falar de soluções e estratégias para uma odontologia mais consciente e acessível à população negra. Uma estratégia que é muito comum, que a gente está cansado de saber, que é melhorar o acesso à água e ao saneamento básico. Todo mundo sabe disso. E boa parte da população negra não tem acesso à água e saneamento básico. As favelas, a maioria delas, as pessoas se viram como podem para conseguir água e ter acesso a esgoto. Elas fazem do jeito que dão.
e para sobrevivência. Mas pensar em acesso à água e ao saneamento básico é algo muito importante, porque é a partir daí que a pessoa vai conseguir pensar em escova, em pasta, em fio, para poder escovar os seus dentes. É preciso ter água. A introdução de mais profissionais de odontologia no SUS, acho que todo mundo aqui sabe que tem poucos profissionais de odontologia no SUS. Às vezes é uma região muito grande para 5 médicos e um dentista dar conta daquela região toda. Eu acredito que isso precisa mudar. Isso precisa ser mais falado também por nós, profissionais. Olha, não tem condições de botar apenas um profissional aqui trabalhando nessa região. Precisa de mais. E aí são afirmações que precisam partir também do CRO, CFO, de ter mais profissionais nessas áreas, trabalhando no SUS e por região. Deveria existir uma política de que para tantos médicos deveriam existir tantos dentistas, porque aí a gente consegue parear de forma igualitária e ter um acesso integral à saúde bucal daquele paciente ou daquele grupo, daquela microrregião. A distribuição de escovas e pastas com frequência como forma de prevenção. Não é apenas uma vez por ano, chega lá e dá uma escova de dente para aquela pessoa, para aquela comunidade, para cada um, às vezes não cabe para todo mundo. E aí a pessoa vai pegar aquela escova e ela vai usar o ano todo. Qual é a eficácia e a eficiência de uma escovação de uma escova que está sendo usada o ano todo? A pessoa não tem como comprar, às vezes. Não tem. Eu já fui, na época que eu fazia estágio numa visita domiciliar, que era uma escova para a família toda. Entendeu? Então, assim, precisa de ter acesso à escova conforme recomendação do profissional de odontologia. A gente recomenda a troca de escova de quanto em quanto tempo. Exatamente. Entendeu? Então tem que ser seguido dessa forma. Não uma vez ao ano o profissional ir lá e dar uma escova para a pessoa se virar o ano todo e aí depois eu volto no outro ano, dou mais uma. Não é dessa forma. Existe uma prescrição para isso e isso precisa ser seguido. Intensificar a inclusão da odontologia do trabalho. Isso é uma coisa muito importante. A medicina do trabalho é uma coisa muito falada. Existe exame admissional onde a pessoa vai até o médico quando é contratada para poder ver outras coisas. Mas a odontologia do trabalho é uma coisa também muito importante. É uma área importante. O paciente ele precisa ser visto como um todo. Não só de sua saúde, de pressão arterial, diabetes, se a mulher, no caso, está grávida ou não está, para poder entrar na empresa. Não, a pessoa tem que ser vista como um todo. Então, a odontologia do trabalho é algo muito importante. Porque a partir disso, a gente vai conseguir identificar também. Às vezes a pessoa não sabe. No exame, o profissional fala, olha, você precisa procurar um profissional de odontologia. E aí ver se aquela empresa já tem um convênio, já encaminha. Precisa ser dessa forma, mais humana. E distanciar a população preta cada vez mais da linha da pobreza e do desemprego, dando autonomia e poder de compra. Haja visto que o sistema de saúde não consegue absorver todas as pessoas. Então, você dando poder de compra e autonomia para essa população, ele vai conseguir ir lá no cirurgião dentista e fazer um tratamento, pagar um tratamento. E, por último, seguir diretrizes básicas do SUS, que norteiam o atendimento, baseando-se também em equidade. Muito importante. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso na faculdade, na época que estudou saúde coletiva, equidade. Equidade é necessário, é importante. Você tem uma população, você precisa equiparar para que todos tenham, dentro de suas prioridades, atendimento de forma igualitária. Nos ambientes acadêmicos, incluir o debate do tema racial nas disciplinas de saúde coletiva. Se existe um recorte, se existe um índice, ele não está lá à toa. Esse índice ele precisa ser lido, interpretado e debatido dos porquês. Mas não. Passa-se direto de debates de minorias como indígenas, povos originários não existem na odontologia no SUS. Está lá o dado, existe uma política para isso, mas vamos pular essa página. Programa de saúde da população negra. Está lá, existe, mas vamos pular essa página. Vamos tratar aqui o todo, que é melhor. Discutir estudos com o dado étnico de saúde das populações pretas e originárias, que eu acabei de falar, e fomentar a produção científica para esses grupos, com observação de características plurais,
carentes de materiais literários democráticos, longe do viés europeu. Reproduzir artigos e materiais em grupos, nesses grupos, é importante. A gente tem muita carência de material voltado para isso. O que a gente tem é dado no sentido de fazer levantamentos e saber que aquele grupo, do grupo X, grupo Y, esse é o grupo mais pobre, esse é o grupo mais rico, mas a gente não consegue esmiuçar esses dados e saber o porquê disso. Entrar mais na parte social e entender, discorrer de forma literária sobre esses assuntos. Então, fomentar isso é muito importante. E para isso a gente precisa que a academia incentive, que é o que não acontece, né? Vamos falar agora da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Alguém sabia que existia? Quantas pessoas sabiam que existia uma Política Nacional de Saúde Integral da População Negra feita pelo Ministério da Saúde? Levanta a mão aí. Poucas pessoas. Como deveria funcionar o programa de saúde da população negra? Aqui a gente tem o início da cartilha. Lá tem a introdução, fala sobre a portaria 344, de 1º de fevereiro de 2017, que implanta essa cartilha. Fala das doenças mais comuns que acometem a população negra. E fala do acesso aos serviços, saúde da mulher, sífilis em gestante, mortalidade materna, medicamentos e internações, panorama atual da situação de saúde, doença de Chagas, todas as doenças que atingem essa população de forma cruel. E tem aí os porquês. Quem não conhece, está disponível no site do Ministério da Saúde. Não é grande e é interessante. É muito interessante porque tem muito dado que às vezes você vê e não sabe por quê. Dentro dessa cartilha da Saúde Nacional da População Negra, dos 5.570 municípios do Brasil, apenas 57 cumprem o programa. Dá para ver porque existe, e de tanta gente que tem aqui, pouquíssimos sabem da existência. No setor público, o que a gente precisa fazer para que o acesso desses pacientes consigam ser, vamos dizer assim, melhorado para conseguir fazer o atendimento de saúde bucal? No setor público, os horários de atendimento não contemplam a classe trabalhadora, que geralmente trabalha em horário comercial. Então, a gente tem pessoas que trabalham de 9 às 18, ou então de 8 às 20, e os consultórios, as clínicas da família funcionam nesses horários, e aí a pessoa nunca consegue ir, porque não tem folga, a folga é domingo. Como é que você faz? Com uma clínica da família ou uma UBS, não sei como chama, aqui em São Paulo, que funciona de 9 às 17, às 18, e o paciente marcou, mas sai às 18. Ele não vai conseguir chegar. Ele não vai conseguir atendimento. E aí não adianta você ter uma política, ter tudo para poder atender aquele paciente, e esse paciente não conseguir ir até a consulta, por esse motivo. O que seria interessante de fazer isso? É a conscientização e também a odontologia do trabalho. A gente volta lá na odontologia do trabalho. Porque sabendo que aquele paciente tem determinados problemas bucais, a gente consegue... Olha, de fato ele precisa liberar esse paciente. Se tudo funcionasse dessa forma, né? Mas não funciona assim. O custo do atendimento privado torna-se um impeditivo para a busca pela saúde. Justamente pelo paciente não ter o poder de compra. E aí, o único dinheiro que ele tem é destinado justamente para ele poder sobreviver. Comprar comida, roupa, se vestir, se calçar, viver o mês inteiro com diferentes salários que foram citados pelo Luiz. Populações que estão perto da linha da extrema pobreza, que estão na extrema pobreza. Como é que você tira esse dinheiro e você destina esse dinheiro para um tratamento odontológico? Você não destina, você come, você veste. E é isso. Obrigado. A gente tem aqui o nosso QR Code para
contato meu e do Luiz. Através desse contato, desse QR Code, a gente vai conseguir colocar as pessoas no grupo da UNOP, quem tem interesse, quem ainda não participa, e também tirar outras dúvidas a respeito dessa aula. Se vocês quiserem cartilhas, os artigos que nós usamos aqui estão disponíveis. Você pode pedir para a gente que a gente manda para vocês através do WhatsApp. Tá? Muito obrigado. Agora a gente vai abrir espaço para vocês fazerem algumas perguntas, dúvidas, etc. Alguém aqui? Opa, já temos o grande colega ali. Vou pegar o microfone, Rafael. Boa tarde, eu sou Everton, do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de saber se é mito ou se é verdade a questão da brancura dos dentes, né? Se para o negro o dente ele é fisicamente mais branco do que o dente de outras etnias. É uma pergunta. A outra pergunta é se vocês têm algum dado com relação à anemia falciforme, né? Como é que tá? Porque é uma característica, até onde eu estudei, né? É uma coisa que é inerente, né, ao negro, né? E como é que tá? O que vocês têm sobre isso, né? Impacta na saúde. Obrigado, tá? Em relação à brancura nos dentes, deu a entender que a princípio seria uma característica mais predominante no negro, correto? Não tem respaldo na literatura essa informação. Não se tem dados disponíveis que embasam isso. O que pode-se observar, por vezes, possa ser o contraste, que dá a falsa sensação que é mais branco. Ou seja, resumindo, não tem qualquer inter-relação. E sobre a anemia falciforme. Nessa cartilha do Ministério da Saúde de 2017, a anemia falciforme ela é citada e tem, inclusive, formas de manejo. Se você identificar ou suspeitar de que o paciente tenha, nessa cartilha tem o que você deve fazer. E existe um grande grupo no Rio de Janeiro, acredito que nos outros estados também, de estudos sobre anemia falciforme, com a doutora Elidiene Ribeiro. Depois você pode procurar o nome dela, se te interessar esse assunto. Ela sabe bastante sobre. Mas essa cartilha fala muito. E ela está disponível no site do Ministério da Saúde. Para você pegar esse nome aqui, Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e colocar no Google, a primeira que vai abrir vai ser a cartilha. Mais alguém? Boa tarde, eu sou a Camila. Eu queria saber de onde que saiu essa ideia de fazer a UNOP. Da onde que saiu isso? Qual foi... O que fez vocês pensarem em fazer esse grupo? Porque, vendo a palestra de vocês, me surgiu um negócio assim que eu falei, aonde que eu estava? Quanto tempo eu dormi? Que essas coisas não passam na minha cabeça. Pode passar, mas a gente trabalha, a gente vai vivendo a vida e a gente não para tentar pensar assim, o que eu posso fazer a respeito? Eu, enquanto mulher preta, enquanto dentista, e eu nunca pensei que podia ter um grupo como esse. Quando eu descobri que vocês iam fazer essa palestra, eu fiquei desesperada. Eu falei, não posso perder isso de jeito nenhum, que eu quero ver o que eles vão falar a respeito disso. Então, a minha pergunta é, de onde que saiu essa ideia? Ganhamos mais uma participante para a organização. Isso é bom. Essa ideia ela nasceu na cidade de Curitiba, no ano de 2018. Eu me formei pela Universidade do Positivo. Não sei se alguém conhece. É uma instituição privada na cidade de Curitiba. E já ali no primeiro dia eu via pouca presença da população negra. Estava muito pouco representada. E a gente, como todo jovem, a gente sempre busca por referências, né? Ou referências profissionais. E eu via que eu não tinha referência negro e negra, ou seja, que se assemelhasse com meus traços fenótipos. E isso me incomodava bastante, me causava um certo desconforto. Aí eu resolvi começar a correr atrás dos cirurgiões dentistas negros e negras. A ideia foi dando tão certo que um foi repassando informação para o outro, aí a gente já montou um grupo
no WhatsApp, e a gente foi crescendo gradativamente. Hoje a UNOP representa diversos estados, conforme até comentei no início, temos integrantes até na Colômbia, Uruguai, entre outros países aí, e só vem crescendo essa organização. E vai ser um prazer contar contigo nela. Tudo bem? Sou a Nayara, de Floripa. Eu participo da UNOP. Eu queria saber se tem algum stand da UNOP aqui. Pessoal? Ainda não temos. Futuramente, quem sabe. Vamos deixar essa ideia no ar, né, Nayara? Aí, ó, temos que se desenvolver mais, hein, Rafa? Estruturar o stand aí da UNOP. Porque tem outras ONGs, etc., que tem stand, né? Estamos em planejamento ainda. É. Oi, eu sou a Jéssica. Eu queria fazer uma pergunta se você acredita que a falta de letramento racial dos profissionais negros em cargos altos façam com que eles não percebam a necessidade de outros profissionais negros nessas profissões? Tem que pensar bem para responder essa pergunta. Pergunta difícil. Isso acaba sendo, de certa forma, determinante. Como não tem esse letramento racial, certamente não vai ter essa consciência, né? É trabalho de casa mesmo. Sentar a bunda na cadeira, estudar. E também estar, podemos dizer, disposto a aprender. Porque não é algo que a gente muda de uma hora para outra. É uma construção, né? É desde quando a gente é pequeno. Nosso pai, nossa mãe, ou quem nos cria, nos conscientizando acerca disso. Olha, você não pode desrespeitar o coleguinha. Olha, você tem que respeitar as outras etnias. Olha, a nossa sociedade é composta por diferentes culturas, crédulos. É algo que já tem que vir desde lá da base. E eu confesso para você que, por vezes, é difícil mudar isso lá na frente. Depois que já se formou, depois que já se reconhece como ser humano convicto. É algo que tem que ser, podemos que dizer, trabalhado desde a tenra idade ali. Nasceu, já começa a trabalhar essa ideia aí. Aí, ó. Ideia interessante para a bebezinha ali que está na... Bom dia, eu sou a Andreia. Eu só queria parabenizar o trabalho de vocês, porque eu acho que é importantíssimo ter essa garra e essa autonomia de falar sobre um tema que não é tão comum, né? Está crescendo, mas ainda não é tão comum. E o que a colega perguntou, eu trabalho na rede pública, o coordenador da saúde bucal lá é negro, e a discussão é muito importante dentro do nosso município. Tenho visto crescer um número muito grande de pacientes que eu atendo e que fala: como você chegou? Como que foi? E ali na cadeira eu consigo incentivar jovens. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha que cresce, que vai crescer. Então, parabéns para vocês e que cheguem muito além de onde vocês já estão. Obrigado. Mais alguém? Podemos finalizar. Quer dar mais uma palavrinha, doutor? Só agradecer a presença de todos aqui. Vocês estando aqui mostra que vocês têm, sim, responsabilidade social. E isso é muito importante. É dessa forma que a gente vai construir um futuro melhor para todo mundo. Não só parabéns para nós, mas parabéns pela presença de vocês aqui. Isso aí. Queria também só agradecer a todos, a todas, que estiveram aqui no ano passado. Elas já é o segundo ano que elas estão aqui. E de outras pessoas também, Kátia. Se tudo correr bem, estaremos aí no próximo ano com o nosso stand para poder ter mais atividades científicas.